Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com o jornalista Carlos Abranches. Bom, Abranches, no primeiro bloco a gente passou um pouquinho a sua começo de trajetória, né, falando das raízes mineiras, depois agora das suas raízes vale-paraibanas. Você passou 25 anos e 6 meses aqui na Vanguarda, que quando você chegou não era Vanguarda, né? Não, era a TV Globo Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Inclusive com, acho que o Marangoni estava lá ainda, não estava? Nivaldo Marangoni, meu querido companheiro, me recebeu com uma alegria enorme quando eu entrei na redação. Aí eu descobri depois por que ele estava tão feliz, porque só tinham 2 equipes, Nivaldo Marangoni, e aí eu entrei, abriu uma equipe nova, tinha a Cláudia também, tinha o Nivaldo Decilo também, e depois começou a coisa a crescer e tirou um pouco de trabalho, eles trabalhavam demais, coitados. Até para folgar um pouco no fim de semana, Nivaldo Marangoni, trabalhei com ele esse tempo, e continuo muito amigo dele. Foi o professor lá na Mogi das Cruzes. O homem de Pacaembu, Nivaldo Marangoni, vive postando aí nas redes sociais as viagens que fez pelo mundo. É um querido amigo. Eu queria que você falasse um pouquinho desses 25 anos, claro que são vários momentos importantes que você participou nessas bodas de prata que você completou lá. Mas queria que você destacasse uma ou 2 coberturas que você esteve presente ali. Eu lembro de uma que eu acho que deve ter marcado você bastante, que foi a visita do Papa, em 2013. Queria que você falasse um pouquinho, destacasse algumas... Isso. Se você me permite, eu vou destacar uma antes de vir para cá. Eu estava em Juiz de Fora e Juiz de Fora é a cidade do presidente Itamar Franco. E eu fui designado pela emissora para cobrir o Itamar onde ele fosse. E eu ficava o tempo inteiro atrás do presidente. E ele tinha 2 endereços na cidade. Um na Avenida Rio Branco, principal avenida da cidade, e outro lá no Morro do Cristo, onde ele ficava também com parte da família. E ia ter um show do Caetano Veloso em Juiz de Fora, no Cine Teatro Central, um cine grande, nos moldes dos grandes teatros italianos, óperas. Lindo lugar. E falaram que o presidente ia assistir o show do Caetano Veloso. A região central lotada de gente lá. E os repórteres falaram que ele ia entrar pela parte de trás do teatro. Então, quando essa expressão falaram, o jornalista fica atento a isso. Todo mundo foi para a parte de trás do teatro e eu fui junto com o povo. Eu e meu cinegrafista, o Fagundes. De repente, conversando ali com ele, eu não percebi, não tinha quase ninguém mais ali atrás do teatro. Porque falaram que ele ia entrar pela parte da frente e a turma foi toda para lá. Juiz de Fora, a região central é cheia de galerias comerciais. Então, uma rua conversa com a outra em várias galerias, através de várias galerias. E o presidente morava a algumas quadras do Teatro Central. E eu, quando me vi, estava ali atrás do Cine Teatro Central, sem nenhum repórter, sem nenhum cinegrafista, só eu. Eu olhei e falei, puxa vida, o que aconteceu agora, hein? Esse povo é louco. Aí tinha um rapaz parado perto da galeria, assim, ele falou assim, mas o que está acontecendo aí, Abranches? Eu falei assim, estou eu aqui, o presidente vai chegar lá pela frente, acabaram de falar, e vou te falar, viu, é duro ser repórter. Ele falou assim, quem disse que o presidente vai chegar lá pela frente? Eu disse, falaram tanto que não tem mais ninguém aqui. Não, ele vindo ali. Na hora que eu virei a cara, estava vindo o presidente, estava vindo o ministro da Educação, Murilo Ingel, que morava em Juiz de Fora também, estava vindo o governador de Minas Gerais, o prefeito de Juiz de Fora e a Corja atrás, né, que vem segurança, um monte de puxa-saco, aquela coisa toda. Vindo por uma das galerias. Na hora que eu olhei, eu falei, Fagundes, ele já veio com a câmera ligada. Na hora que eu entrei na galeria, para ficar frente a frente com o presidente, os seguranças vieram. Aí o prefeito falou assim, pode deixar que esse aqui a gente conhece, é repórter aqui da cidade. E eu entrei e fiz uma entrevista de 7 minutos, sozinho com o presidente da República. E de quebra, antes dele chegar no Cine Teatro, eu entrevistei o governador, umas 2 perguntinhas, e o prefeito uma pergunta só, porque foi ele que me abriu o caminho. Eu olhei e falei, pronto. Aí, quando eu parei, o presidente falou assim, passa lá em casa para tomar um café. Ainda falou assim, que eu te conheço, já vi você no ar, já vi você por aqui, quando eu era senador, ele vinha para a rua, e eu conversava, ele era senador da República. Aí, na hora que eu vi o presidente entrando e todos os repórteres montaram em cima lá para tentar vê-lo,
Eu falei, pode usar aí, eu já explorei o que precisava. Uma exclusiva, rapaz, olha. Agora vocês fiquem à vontade. Isso marca a carreira da gente, né? Quando eu cheguei na TV, o dono da emissora chegou, viu esse material, e ele falou, vou colocar tudo no ar, até porque teve briga na frente do teatro, estudantes não queriam deixar, a organização não queria liberar meia entrada para estudante, brigaram, a polícia veio. E a gente gravou tudo, ou seja, virou uma grande reportagem de 12 minutos no ar. E aí foi muito legal. E em São José dos Campos, além da cobertura do Papa, teve também um assalto ao INPE. Eu tinha acabado de chegar com o cinegrafista Fernando Alves. Quando eu desci do carro, entrei e falei com a moça que estava, a Major, que estava ali, até lembro até hoje o nome dela, na recepção. Peguei o cartão, ela me explicou onde é que era, eu senti que ela estava com o rosto estranho, tinham 2 rapazes atrás dela, algumas pessoas sentadas no banquinho de espera, um moço sentado na portaria, em pé na portaria. Eu peguei o papel, agradeci, dei boa tarde a todos, entrei no carro e vim. Na hora que nós chegamos no local, ia ter uma reunião sobre a Estação Espacial Internacional, a participação do Brasil na estação, quando eu ouvi tiros. E aí eu saí correndo, cinegrafista, e entrou um rapaz correndo. Está tendo um assalto ao Banco do Brasil, dentro do INPE, um assalto. Mataram um policial lá na portaria. E aí eu voltei correndo para a portaria. E o cinegrafista veio junto comigo. Quando a gente chegou, tinha assim, uns 3 bandidos assaltantes mortos e um com refém na parte de baixo da portaria. Os caras que estavam ao lado da recepcionista e o rapaz que estava na porta eram assaltantes. Quando eu cheguei, eles ficaram quietos. Ninguém fala nada. O repórter está chegando. Eu peguei o cartão, não notei nada. Tem hora que é bom ser meio aéreo. Eu não percebi. Se eu tivesse percebido, eu poderia ter ficado nervoso. Eu passei e depois eu voltei e peguei o resto. Todos os policiais com arma apontando para a parte de baixo acabaram matando o rapaz. Um dos assaltantes lá. Foi nacional, Jornal Nacional, o Brasil inteiro acompanhou isso daí. E a gente estava lá na hora, eu entrei ao vivo no jornal, porque faltava meia hora para entrar o jornal no ar. Eu entrei ao vivo de lá para falar a respeito disso. São coisas que marcam. E além disso, o repórter, além de outras determinadas profissões, tem que lidar também com essas pressões psicológicas, né? Você entrando lá, viu essas pessoas mortas. Como é que você lidou com isso nesses anos todos de profissão? Você é daqueles que, saindo do trabalho, você esquece, vai para casa e tudo bem? Ou como é que você lida com isso? Olha, eu não sei se acontece com você, não sei se acontece com você que está nos assistindo quando você exerce a sua profissão. Eu gosto tanto do que eu faço que quando termina o horário de trabalho eu vou para casa e tento não levar as cargas emocionais da coisa. Mas tem hora que realmente fica difícil. Eu peguei acidentes, por exemplo, na Dutra. Logo quando eu cheguei, poucos meses depois, a Dutra foi privatizada. E aí começaram as obras da empresa que assumiu a Via Dutra, tapando os buracos. E tinha muito carro que vinha e batia na traseira um do outro. E eu vi gente morta sendo jogada dentro daqueles caixões ali de latão. Quando eu cheguei umas primeiras vezes e vi aqueles corpos lá, começava a embrulhar por dentro, assim, e eu começava meio que passar mal. Depois, é um perigo isso, a gente vai se acostumando pela quantidade de situações que a gente vê. Fica meio insensível. Fica meio insensível. Então, eu tomei cuidado para não ficar insensível. Então, eu sempre fazia uma pressa ali na hora pelas pessoas, e por isso que o que, para mim, marcou as reportagens mais importantes que eu fiz ao longo desse tempo todo, foram por causa das pessoas. As pessoas mais anônimas. O que sempre me interessou na minha carreira não foram as pessoas famosas que eu entrevistei, mas foram as pessoas anônimas. Foram aquelas que disseram o que eu precisava ouvir no momento. Pessoas com quem eu aprendi muito. Na periferia de Bananal, Serra da Bocaina, Serra de Quebra-Cangalha, lá em São Bento do Sapucaí, com os artistas, com os camponeses, com aqueles que produziam coisas na roça, na zona rural de Cunha, Silveiras. Foram com essas pessoas que eu fiz as mais importantes reportagens da minha vida. E essa transição para ir para a bancada do jornal, que você ficou aí com menos tempo para fazer as matérias de rua,
Isso foi uma preferência sua ou como é que se deu essa transição? A transição começou com um editor regional chamado Levi Soares. Depois, quando o Antônio Augusto saiu, o Levi chegou, o Levi falou, quero você apresentando o Cabra, ele era da Paraíba. Aí eu quero você apresentando o jornal, o Globo Esporte, na época. Faltou um rapaz, eu fui. Aí ele me colocou algumas vezes lá, mas eu sempre fazendo rua também. Aí depois chegou outra pessoa, a Terezinha, ela falou assim, e o Bruno Kaufmann, que foi trazido pelo Levi Soares também, falou, eu quero muito rua, eu gosto de apresentar, porque o Bruno tinha uma voz fantástica, maravilhosa, uma figura querida, muito carismática, mas eu quero ir para a rua. Aí a Terezinha falou assim, você quer ir para a rua? Então você vem para a apresentação. Eu falei, ok. E aí, nessa época, eu já assumi o Globo Comunidade. Mais de 20 anos, né? Assumi para poder fazer a edição, a produção, a apuração e apresentação. E fiz isso durante 21 anos, praticamente. Foram mais de 1000 programas inéditos. Então, já comecei ali, fui ficando. E, desde então, eu ia algumas vezes para a rua fazer reportagem. Fins de semana de plantão eu ia fazer reportagem. Sempre gostei muito de fazer reportagem externa. E fiz alguns especiais também para a TV Globo, depois Vanguarda, a partir de 2003. E desde então, esse acervo todo de experiências me fez chegar onde eu cheguei. E o seu lado de psicanalista? Porque você também fez um curso disso, né? Ixi, eu fiz a filosofia, conforme eu falei, fiz música, fiz o jornalismo, fiz alguns MBAs e a psicanálise entrou em 2007 na minha vida. Por quê? O que é comunicação? Você sabe tanto quanto eu que o grande barato, o grande prazer que é a gente se comunicar com as pessoas. E eu descobri que a psicanálise poderia representar uma paixão que eu tive ao longo de décadas da minha vida. Sempre, nas minhas estantes em casa, eu tinha livros de comunicação, de jornalismo e de psicologia. Aí, quando comecei a perceber que os livros de psicologia estavam em maior número do que os livros de jornalismo, eu falei, eu preciso estudar esse negócio. E eu, Rodrigo, optei por sempre ter um diploma, uma referência curricular em torno das coisas que eu fiz. Sempre optei por isso. Seu pai dizia isso, né? Meu pai dizia isso, vai estudar. Eu lembro muito bem do meu pai falando assim, filho, você vai trocar de curso agora, quando aquela transição lá, você tem até os 30 anos para fazer a sua formação. Eu banco você. E eu pensei, puxa vida. Então, com 30 anos eu estava aqui, trabalhando na TV Globo. Foi um presente que eu dei a ele, né? E ele falou assim, toda vez que eu ganho um prêmio por causa de alguma atividade, algum programa, é ele que ganha lá. Ele sempre me fala isso. E eu agradeço a ele. E aí, a psicanálise entrou em 2007, eu comecei a fazer o curso. Eu sei que depois de alguns anos, é longo o curso, 3 anos e meio, 4 anos, a gente estuda profundamente a psicanálise, esse primeiro andar histórico da psicologia, na virada do século passado, século XIX para o século XX. Em 1900, o Freud lançou o livro Interpretação dos Sonhos e instaurou dessa forma a psicanálise. E as outras escolas de psicologia vieram nos ombros de Freud, avançando e abrindo caminhos. Coisa fantástica durante o século XX. E eu estudei, sou psicanalista, trabalho, tenho uma clínica, então atendo muitas pessoas nessa área. E descobri que a psicanálise é uma ferramenta poderosa de comunicação. Serviu para você também no seu trabalho de jornalista, eu imagino. Sem dúvida. Na hora de gravar um programa, de fazer uma entrevista, como você está fazendo comigo, hoje eu estou na posição contrária. Geralmente sou eu que faço a pergunta, mas eu embasei muito melhor as minhas perguntas. O jornalista tem um perigo, né? Ele é meio generalista, né? A gente precisa aprofundar nas coisas. Então, fui fazer filosofia para aprofundar, fui fazer a psicanálise para aprofundar. Fiz música para aprofundar. De modo que sempre procurei colocar isso nas perguntas, na hora de elaborar uma pergunta para quem eu entrevistava. E assim faço na clínica, no olho, indagando aquilo que eu acho que o paciente precisa responder para melhorar a vida dele. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo então no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!